para trás de mim, Satanás. Isso foi uma frase dita de Jesus, por Jesus, a um dos seus 12, o apóstolo Pedro. Agora, por que você acha que Jesus disse isso para Pedro, um dos seus discípulos mais próximos, um discípulo 12 de Jesus? Era porque ele estava possesso de um espírito maligno nessa hora? Por que você acha que Jesus disse? Quero compartilhar esse assunto nesse vídeo junto com você, por isso fica até o final. Eu quero agradecer por você estar aqui nesse vídeo, nos assistindo nesse canal, no meu canal, qual eu já peço que você compartilhe, se inscreva se ainda não é inscrito e curta aqui embaixo para a gente poder divulgar para o maior número de pessoas possíveis as curtas da jornada bíblica. Eu tenho um canal da jornada bíblica que é um estudo profundo, um método que Deus me deu e a gente criou de estudo bíblico. E agora estamos com esses vídeos aqui pelo canal do YouTube com temas difíceis, polêmicos e interessantes a respeito da Bíblia, para trazer um maior esclarecimento para você, ok? Então, muito obrigado por você estar aqui, eu te agradeço por você estar assistindo esses vídeos. Mas vamos lá. Por que é que Jesus chamou a Pedro de Satanás? Veja que Jesus está explicando para os seus discípulos, eu vou contar o contexto aqui para vocês. Jesus está explicando para os seus discípulos que ele teria que morrer, que ele seria crucificado, que ele seria entregue nas mãos das autoridades, que a missão dele era essa, mas Pedro começa a tentar dissuadir Jesus dessa ideia, começa a dizer que isso não era necessário, começa a falar que não era preciso, que não era para que Jesus passasse por isso. E aí Jesus diz assim: para trás de mim, Satanás. Ele diz isso. Primeira coisa que ele diz, para trás. Depois ele diz: porque tu és para mim pedra de tropeço. Segunda coisa. E terceira coisa ele diz: porque você não cogita as coisas do céu, mas sim das dos homens. Então a resposta de Jesus não é única, para trás de mim, Satanás. Ela tem uma sequência, para trás de mim, Satanás. Segundo, porque você é para mim pedra de tropeço. E terceiro, porque você não cogita das coisas dos homens. Então, o que nós precisamos entender? Primeira coisa, para você poder entender essa passagem. Primeiro, existem algumas interpretações, ou algumas discussões a respeito disso. Será que Pedro estava possesso de um espírito maligno? Vamos pensar. Jesus expulsou algum espírito maligno no ministério dele? Sim ou não? Sim, expulsou. Não um só, mas vários. Alguns foram descritos na Bíblia, como o caso do endemoniado gadareno, entre outros. O que Jesus disse? Sai dele. Retira-te, bata em retirada. Então, se Pedro estivesse possesso de um espírito maligno, Jesus não diria para trás de mim, Satanás. Ele diria, sai dele agora, solta ele. Que nem isso, solta ele em nome de Jesus. Como era Jesus falando, talvez ele dissesse, solta ele em meu nome mesmo. Não é verdade? Mas ele diria, sai dele, retira-te, cala-te. Ele repreenderia primeiro, cala-te, e depois sai dele. Ok? Então, isso já mostra que, o discurso de Jesus já mostra que Pedro não estava possesso. Segundo, talvez Pedro estivesse influenciado por Satanás. Ok? Influenciado por Satanás. Uma influência maligna que geraria em Pedro aquele discurso. Ok? Sem problema. Poderia ser? Sim, poderia ser. Porém, se fosse isso, o que nós veríamos Jesus fazendo? Cala-te.
Primeiro era retira-te, se ele estivesse possesso. Se ele estivesse influenciado, seria cala-te. Ok? Por que cala-te? Porque ele estaria repreendendo a voz contrária à vontade de Deus. Ok? Como ele mandou até o vento se calar, quando o vento se levantou contra a vida dos discípulos que estavam no barco. Mas não, ele diz: para trás de mim. Entenda que Jesus era judeu, conhecia o contexto hebraico, a história, conhecia tudo sobre o Antigo Testamento e sabia de uma relação. Quantos aqui conhecem a história de um profeta chamado Balaão, profeta mercenário, que foi contratado para que amaldiçoasse Israel? E ele ia montado num jumento, tinha que subir num monte e amaldiçoar Israel. E durante 3 vezes ele tenta subir no monte para amaldiçoar, em vez de amaldiçoar ele abençoa. E quando ele está indo pela 3ª vez, um anjo do Senhor é colocado como... até chutei aqui agora, mas vamos continuar. O anjo do Senhor é colocado como adversário, é colocado como opositor àquilo que Balaão ia fazer. Então veja que Deus mesmo coloca um anjo para se opor, e esse anjo é chamado de adversário. Lembre-se que o nome Satanás ou Satã, para os judeus falam Satã, não falam Satanás, ele quer dizer o quê? O acusador, o adversário, o opositor. Então nessa hora, a melhor tradução para Satã, ali naquele momento em que Jesus chama Pedro de Satã, na verdade Jesus não chama Pedro de Satã, é uma interpretação literária, no meu ponto de vista, é discutível. Ele diz para Satanás, ou seja, para o espírito adversário, ou a oposição espiritual, para que fosse para de trás dele, ok? E diz: para trás de mim, Satanás. Então, a gente já entende nesse primeiro, que Pedro não estava possesso. Segundo, que Pedro não estava com a mente cauterizada, mas que Pedro estava expondo a sua esperança de que Cristo, como um revolucionário, de que Cristo, como o Salvador, pudesse entrar em Jerusalém como um guerreiro e salvá-los da prisão de Roma. Mas o propósito de Cristo não era salvá-los da prisão de Roma, mas sim salvá-los da prisão do pecado. Então Jesus não ia entrar como um guerreiro, mas ia entrar para carregar uma cruz. Ok? Então, só que existia um contexto espiritual, um complô espiritual naquela hora. Preste bem atenção nisso. Existia um complô espiritual naquela hora para resistir a isso. Então Jesus diz: para trás de mim, Satanás. O adversário, ele não pode, porque o adversário ele só pode se opor se ele estiver na sua frente, não se ele estiver atrás. Você concorda? Quando você está num caminho avançando e tem alguém na tua frente, ele se opõe, né? A oposição tem que vir de frente, a oposição não dá para vir por trás. Então quando ele diz para trás de mim, Satanás, diz assim: a sua oposição não vai me fazer desistir, a sua oposição não vai me impedir de conquistar. Olha que tremendo isso. Então para trás de mim, adversário, para trás de mim, opositor. E aí ele continua dizendo assim: porque para mim tu és pedra de tropeço. Sabe que aqui tem uma relação de pedra com Pedro, né? Pedro, Cefas, né? O nome hebraico Cefas quer dizer rocha, né? Rocha firme. Ele diz: tu és para mim pedra de tropeço. Ou seja, eu não darei ouvidos ao que você me diz, porque isso me fará tropeçar. Isso me fará tropeçar. Isso me fará desviar, porque aonde a gente não quer tropeçar, a gente desvia do caminho.
Isso me fará desviar do meu caminho. E eu tenho um caminho proposto pelo meu Pai que eu não posso me desviar. Por isso que nós cristãos não podemos nos desviar. Você já ouviu o termo cristão desviado? Ou crente desviado? Ou o irmão está desviado? Ou seja, ele permitiu que o opositor, presta atenção nisso, porque isso ensina para a nossa vida. Ele permitiu que o cristão opositor, o adversário, se opusesse e ele desvia o caminho para tentar chegar no mesmo objetivo. Mas eu quero te dizer que o caminho que Deus propõe, esse te leva para o verdadeiro objetivo, ok? Então a pedra de tropeço é aquela que nos faz desviar do caminho. Preste atenção, Jesus mesmo foi chamado de pedra de tropeço. Ele diz: eu vim como pedra de tropeço para aqueles que tomaram um caminho errado. Jesus é pedra de tropeço para aqueles que estão de caminho errado. Eles têm que desviar daquele caminho errado e retornar ao caminho correto, para aí sim chegar ao objetivo de se encontrar com o Criador. E aí ele termina dizendo assim: porque você não cogita de coisas dos céus e sim do homem. Veja só, todo o conceito humano, o pensamento humano leva para as coisas dos homens. O homem tem dificuldade de ampliar sua mente para entrar nos pensamentos do reino. Deu para compreender? Ele tem dificuldade de romper nos seus pensamentos para alcançar os pensamentos do reino. Então, nessa hora, o que é que Jesus está dizendo ali? Prestem bem atenção, a minha mente é a mente do reino. A mente do reino faz a vontade do rei. E a vontade do rei é que eu morra na cruz. Agora a mente humana, ela foge dos desafios. A mente humana, ela se preocupa com as dificuldades, ela não consegue enfrentar os desafios como deveria. E Deus está dizendo que a nossa mente precisa ser transicionada, regenerada, restaurada pela palavra de Deus, para pensarmos como mente do reino, mente de governo. Então, a partir dessa palavra, Jesus não estava ali bravo com Pedro, não estava ali amaldiçoando Pedro como filho de Satanás, não estava ali dizendo qualquer coisa para Pedro que pudesse macular o chamado de Pedro, a vida espiritual de Pedro. O que nós vemos é que Jesus estava dizendo para as regências espirituais da maldade que ele não sofreria oposição, de que ele não desviaria o caminho que estava proposto e que a mente dele estava cativa em Deus. E assim nós, como cristãos, precisamos resistir à oposição, precisamos nos manter firmes no caminho proposto e precisamos ter os nossos pensamentos cativos à obediência em Cristo Jesus, ok? Mais um texto explicado, mais uma dúvida tirada, mais uma interpretação aí agora condicionada pelo que realmente está escrito, e até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar aqui nos comentários, se você gostou desse vídeo, comente, acrescente, fortaleça esse vídeo com os seus comentários, coloque também os temas que você gostaria de ouvir nos próximos vídeos e vamos avançar em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor e a sua palavra. Shalom, Deus te abençoe.